Quando na verdade nada mudou, como a gente pode ver no meu gráfico semanal. Vocês continuam vendo o preço do Bitcoin dentro do mesmo canal, que vai dos 90 aos 110, e sobre aquela média de 7 semanas, a linha amarela. Absolutamente nada mudou, mas o Bitcoin mudou de mão. Ele saiu da sardinha, ele saiu do pobre e foi para a mão da baleia, para a mão do rico. Mas isso não significa que não exista risco. Se realmente acontecer a venda dos bitcoins do governo americano, você pode ter certeza que a gente vai romper o suporte. Aquele suporte dos 90 mil que a gente tem no canal, ele vai ser rompido, porque esse é um evento muito grande, que gera muito pânico no mercado. Então, pode acabar acontecendo. Mas nós temos que analisar aqui a probabilidade. Bom, no gráfico semanal fica claro para vocês que nós estamos em mais um momento de consolidação, de lateralização de preço. Não dá para tirar muita conclusão por meio do gráfico semanal. Então vou aproximar o gráfico para analisar o gráfico diário. E aí sim, a gente consegue ver aqui uma formação um pouco mais diferente. É quase um canal, mas não é um canal. Ele tem uma abertura, ele faz um ângulo, como vocês vão perceber no gráfico diário. Olha aqui a formação que a gente está vendo no gráfico diário e como a gente teve a mesma formação lá no final do ano passado. Olha que interessante, pessoal. Exatamente o mesmo movimento. É surreal. Olha só. Vocês estão percebendo que a gente tem uma base reta, né? É uma base reta, um suporte reto aqui. Estão vendo? Aqui era resistência, depois que subiu, virou suporte. Mesma coisa lá no final do ano passado. Era resistência, como vocês estão vendo aqui na base, nessa base reta, né? Quando rompeu, essa base vira suporte. E é uma linha reta. E a partir daí, nós vemos topos cada vez mais altos até finalmente acontecer um rompimento. O que estamos vendo aqui também seguia a mesma lógica. Topos cada vez mais altos, até que agora corrigimos. Como aconteceu a correção aqui em 2 pontos. Notem, lá no final do ano passado, nós tivemos exatamente 2 correções até a base desse triângulo, abaixo da linha vermelha, que é o EMA 50, a média de 50 dias. Exatamente 2 correções abaixo da linha vermelha. O que aconteceu agora, pessoal? Foi exatamente a segunda correção abaixo da linha vermelha. 2 correções na base do triângulo abaixo da linha vermelha. Exatamente igual. E lá no final do ano passado, após a segunda correção, abaixo do EMA 50, acontece uma disparada de preço, e aí tem mais testes lá no topo desse triângulo, até finalmente acontecer o rompimento. E o que essa formação gráfica diz pra gente? Para não ficar aqui no lero-lero, eu fui pesquisar na internet e encontrei aqui o nominho dela, Right Angle Broadening Wedge. Tá? Essa é a formação que a gente está vendo, exatamente essa, correto? Tem a Descending, né, que não é o nosso caso, e tem a Ascending, ou seja, subida, que é exatamente a que a gente está encontrando. Qual é o problema aqui, pessoal? Ela pode romper para cima ou para baixo, como sempre, tá? Rompendo para cima, nós temos o alvo na altura dessa formação. Inclusive, como aconteceu lá no final do ano passado, gerando um pump até esse novo canal que a gente se encontra. Agora, a maior probabilidade é de romper para baixo. Vocês estão vendo aqui 70%. Isso aqui indica o quê? 70% de chance de romper para baixo e ter uma forte queda e 30% de chance de romper para cima nessa formação. Poxa, pessoal, então a gente tem uma chance maior de rompimento para baixo. E como nós estamos aqui no fundo dessa estrutura, realmente é preocupante. Apesar de que, lá no ano passado, também tínhamos a mesma estrutura, e ao contrário do que fala sobre essa formação, né, de ter uma probabilidade maior de queda, a gente rompeu por cima. E um rompimento dessa estrutura indica que exatamente a altura dessa formação, ou seja, da onde rompeu aqui, ó, para baixo, né, você pega essa altura aqui que você está vendo pela seta e joga isso para cima, para encontrar onde é o alvo, onde iniciaremos um novo canal. Exatamente, perfeitamente, pessoal. Perfeitamente como está escrito no livro. Vocês percebem que acontece o rompimento e o preço vem parar exatamente onde seria previsto. E agora temos a mesma formação, a mesma situação. Então, a gente tem que pegar a altura, não sabemos exatamente em que momento vai acontecer o rompimento para baixo ou para cima, mas vamos considerar que acontecesse para baixo agora, tá? Sei lá, Estados Unidos vende os bitcoins, rompe para baixo, você vai pegar essa altura aqui da estrutura e jogar para baixo. Aí seria complicado. Por quê? Porque o alvo da gente estaria aqui justamente na região dos 70 mil dólares. No caso aqui, 74 mil dólares. Tá? Esse seria o alvo no caso do rompimento para baixo dessa estrutura.
Eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que os Estados Unidos vai vender isso de uma vez só e por agora. Não acho mesmo. Donald Trump está para assumir em 10 dias. Se isso não acontecer em 10 dias, não vai acontecer mais. E aí, não acontecendo, para mim, a gente repete o movimento do final do ano passado, que seria voltar a subir e, eventualmente, romper por cima dessa estrutura. E aí que o negócio fica interessante. O rompimento por cima dessa estrutura leva o preço até onde? Leva o preço até os 140 mil dólares. Tá? Repetindo exatamente o movimento do ano passado, a gente teria o rompimento aqui em cima e aí uma disparada até os 140 mil dólares. Então, uma grande oportunidade que a gente tem, é claro, estamos ainda no momento de risco, cuidado, tá? Porque, como eu falei para vocês, depende muito do que vai acontecer nos próximos 10 dias e é um momento de forte manipulação, muito fácil manipular sardinha nesse momento, então evite fazer grandes movimentos de compra e de venda nesse momento, porque você pode se dar mal. Mas eu gostaria de te lembrar de uma formação que eu falei em meados do ano passado. Vocês lembram da xícara com alça? A gigantesca xícara com alça. Uma formação que vem desde 2022 para cá. Vocês estão vendo aí no gráfico, né? Olha só, o preço teve a queda, a subida, entrou num canal levemente descendente e o rompimento dizia pra gente o quê? Que a gente tem que pegar a altura da xícara, que nos levaria para onde? Que coincidência! 140 mil dólares. Já chegamos a 108, meio do caminho para dar uma respirada, mas não batemos ainda no nosso alvo. E talvez o que falte é um empurrão. Um empurrão como tivemos no passado. Qual foi o empurrão no ano passado? Eu mostro para você no gráfico. Estávamos aqui também no início do ano passado, em janeiro do ano passado, com o preço num canal lateralizando, meio sem graça, depois de uma forte queda no início de janeiro, como vocês sabem, né? E o que reverteu essa queda e fez o preço disparar, como vocês estão vendo nesse caixote amarelo? Foi o primeiro ETF spot de Bitcoin dos Estados Unidos, com a compra do ativo em si dos Estados Unidos, fazendo o preço sair dessa região aqui, lá embaixo, nos 30 mil dólares, e bater lá em cima em 70 mil dólares. Uma bela alta para o Bitcoin. E agora temos um evento também acontecendo no final de janeiro, que é o primeiro presidente bitcoinheiro, criptomaníaco dos Estados Unidos, na mesma data e logo após uma correção de preço. Será que as coisas vão se repetir? Não sei, mas é um evento que tem potencial de fazer isso. Não se deixe manipular. No curto prazo, tudo pode acontecer. É fácil ter volatilidade no curto prazo. Mas no médio prazo, o que eu posso dizer é 108 mil dólares não foi o topo desse ciclo. Basta ter paciência que o preço vai subir. Bitcoin vai subir!